Oi, pessoal, nós vamos falar hoje sobre duas ondas. As duas ondas, como eu sempre falo com vocês desde o início do curso, é uma exceção à marcação natural de linhas de tendência. Isso por quê? Vamos aqui ao quadro. Na marcação original, que eu ensino para vocês, a gente tem um toque de linha de tendência e aí a gente tem um movimento. Em seguida, a gente tem uma retração e um movimento proporcional. E aí a gente consegue estar marcando linhas de tendência. Qual a diferença para as duas ondas? A diferença é que nas duas ondas, quando a gente tem o primeiro toque e a gente tem a andada, né? Em seguida, quando ele faz essa retração aqui, pode ocorrer dele não ser proporcional, dele ser menorzinho, né? Ou então até ser proporcional, mas nem romper o fundo, né? Outro exemplo, né? Ele podia vir aqui, ó, fazer esse movimento, vir aqui, né? Gerar um movimento proporcional, olha, mas nem romper fundo, né? Não sei se ficou, né? Vamos dizer que não tenha nem rompido. Então, assim, a gente tem a certa proporção entre essa movimentação e essa aqui, só que ele nem rompeu fundo, ou então rompe pouquinho. Então, a gente consegue estar marcando linhas de tendência ali. Né? De qualquer forma que a gente já conseguiria marcar a nossa linha de tendência original, tá? Mas mesmo assim, o destaque para as duas ondas é quando ocorre essa movimentação aqui menorzinha, né? Porque mesmo ela sendo menorzinha, a gente vai ver que é possível estar marcando linhas pelas duas ondas. Por quê, gente? A gente vai traçar a linha aqui e a gente vai ver que após esse movimento, apesar dele não ser proporcional, o preço ele enrola tanto aqui, que ele quando rompe lá na frente, né, ele faz, deixa eu até fazer um desenho mais pra cá, ó. Então a gente tem o primeiro toque, a gente tem a andada, em seguida ele retrai, e aí quando ele faz essa segunda andada, às vezes nem é proporcional, né, mas ele enrola tanto aqui na frente, que quando ele vai fazer o rompimento de uma possível linha de tendência aqui, ó, que você já fica de olho, ele faz a distância entre o primeiro ponto, o segundo e o terceiro são semelhantes. Então, é essa distância aqui, gente, olha, entre o primeiro e o segundo ponto e a distância entre o segundo e o terceiro, ó, são semelhantes. Então, aqui a gente não tem um caso de proporção de andadas, ó, porque essa andada aqui tende a ser, às vezes, até menor, tá? Mas a gente tem uma proporção entre as distâncias dos toques. Uma proporção muito, eu não vou dizer idêntica, né? Não engessado, mas é muito semelhante, muito igual. Então, essas distâncias aqui amarelas, elas são muito parecidas, tá? E como que a gente enxerga essa entrada? A gente vendo a possibilidade disso estar acontecendo, a gente vendo esse enrolo aqui do preço aqui embaixo, a gente vai estar acompanhando o tempo limpo desse movimento verde que eu vou marcar agora. A gente acompanha o tempo limpo, deu a entrada aqui de compra, você observa para ver se ele vai dar essa quebra dessa linha de tendência de forma proporcional, olha aqui, ó, de forma que as andadas ali de cima sejam proporcionais, fez a quebra, deu a entrada, aqui no caso de compra, fez a quebra do movimento, aqui as distâncias são proporcionais, ótimo, padrão configurado. E aí, o que o padrão diz pra gente? Que ele vai seguir até esse meio aqui como alvo. E aí você vai pegar o TTA, né? Você vai ver o tempo limpo desse movimento e vai enxergar o TTA ali. Lembrando que esse é o primeiro alvo. O segundo alvo seria esse primeiro toque, tá? Lembrando que muitas vezes eles estão próximos, né? E se não estiverem, você tem esses dois pontos, né, como alvos, mas ele só vai nesse segundo alvo se ele ultrapassar esse primeiro sem dar nenhum tipo de falha. Então, gente, as duas ondas é uma exceção à marcação original de linha de tendência. A gente tem aqui uma andada que muitas vezes não é proporcional, mas a gente tem esse enrolo aqui do preço, ele fica dando uma enrolada aqui embaixo, que quando ele rompe aqui, ele vai lá e gera, né, essas distâncias proporcionais. Então, vamos ao gráfico, a gente tem um exemplo aqui. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Aqui a gente visualiza, deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui a gente visualiza essa primeira andada e essa segunda andada. Claramente aqui a gente enxerga, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu já ir mostrando aqui no... abriu. Então, claramente, a gente enxerga aqui
a desproporção entre as andadas, né, normais, né? Se a gente parar para pensar nessas andadas aqui, ó, andada até aqui, e aí depois ele faz o toque e faz essa andada aqui. Claramente é desproporcional, certo? Claramente. Só que o preço aqui ele vai, né, quebra aqui e vai, enrola, vai, enrola, vai. E aí o que acontece, gente? A gente tem esse ponto, primeiro toque, segundo toque, e aqui quando ele realmente sai, ó, terceiro toque, a gente tem essas distâncias aqui, ó, semelhantes, proporcionais. Ui. Não são idênticas, né? Nunca vai ser idêntico, né, gente? Mas é proporcional, guarda certa proporção, não é tão diferente. Então, a gente consegue pensar aí nas duas ondas, tá? Então, a gente, quando vê esse enrolo ocorrendo aqui embaixo, mesmo que esse movimento aqui não seja proporcional ao movimento de trás, quando ele começa a dar essa enrolada e na hora de romper, né, ele gera essa proporção aqui em cima, ó, a gente tem essas duas ondas formadas. Eu costumo brincar que eu chamo de duas ondas porque é como se fizessem duas ondas aqui, olha. Ele faz esse toque, ele dá essa enrolada toda, faz esse segundo toque aqui. E aí a gente tem como alvo aqui, né, e aqui. É observar e ver até onde ele vai. Vamos ver? Ó, ele chegou aqui, ó. Nessa região, falhou e foi embora. Então, aqui ele atingiu o nosso primeiro toque. Lembrando que a gente tem também, né, casos em que a gente tem a proporção, né, só para destacar, a gente tem aqui, ó, movimento e movimento, tá? Então, pode ocorrer com a proporção comum que a gente conhece, em seguida o preço dá aquela enrolada, rompe e, ó, gera, ó, proporção entre as distâncias lá de cima, tá? E aí a gente tem a entrada como? Acompanhar o tempo limpo dessa queda, gatilhos, tá? E comprinha até o alvo. Vamos ver até onde foi. Olha lá, também mesma coisa, ó. É como eu falo com vocês, o ponto forte é aqui, tá? Ó, vamos ver mais um exemplo. Olha só, gente, aqui também a gente tem proporção, tá? Ó, a gente consegue a proporção aqui. É algo que eu não lembro se eu já falei inicialmente. Acontece muito de, após esse segundo movimento, aqui dá uma arredondada. E aí, quando você começa a estudar uma possível entrada aqui, você vê essa arredondada. E aí te confirma se tratar de duas ondas, olha. Ó, rompimento, toque, toque. Distâncias proporcionais, ó, tá? E aí, esse arredondamento aqui costuma acontecer nessa parte de baixo. Lembrando que eu tô dando exemplo para vocês de alta, isso acontece na queda também, tá? Ó, aqui a gente teve também com a proporção acontecendo, olha. Aqui, ó, toque, toque. Só que aqui, quando ele rompeu, ele já foi no alvo, né? Aqui já era uma região de alvo, olha só. Aqui a gente já tinha o nosso toquezinho ali, então já era uma região de alvo. Então, tem que ficar de olho nisso. Não adianta só romper e esperar que vá. Já estando no alvo, não tem mais alvo para alcançar, se falhar aqui. E falha, gente, a gente sempre acompanha no tempo limpo do novo movimento, tá? Nosso novo movimento é de alta, você precisa acompanhar todo esse movimento novo, né? Ali, né? Aqui a gente acompanha toda essa alta aqui no tempo limpo dela, até chegar no alvo, para ver se não vai haver falha, né? Aqui é a mesma coisa, sempre acompanhando. Deu entrada de compra? Acompanhe o tempo limpo, tá? E é isso, gente. Essas são as duas ondas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.